Salve, salve pessoal, beleza? Olha, mais um atleta, na verdade mais uma atleta do UFC veio engrossar o caldo da panela dos interessados em se aposentar. Agora é Amanda Nunes que fala em pendurar as luvas. Dessa vez, a notícia parece ter pegado o presidente do UFC, o Dana White, de guarda baixa. Isso porque, diferente de Jon Jones, Henry Cejudo, Conor McGregor e Jorge Masvidal, a leoa não parece estar falando isso da boca para fora. Não parece que ela está fazendo aquele jogo para pressionar o UFC a dar um aumento para ela. Pelo contrário, na entrevista que ela deu no último final de semana para a TV Globo, ela se mostrou tranquila e preocupada, na verdade, em construir uma família. Ela quer ter mais tempo para ficar com a esposa e também com o filho que elas estão esperando. O Dana White fez duras declarações para o site MMA Junk, abre aspas, para o presidente Dana White. Eu vou matá-la. Eu literalmente disse, vamos construir essa divisão para ela. E agora ela está falando sobre se aposentar, fecha aspas, para Dana White. E isso vindo de Dana White, do presidente do UFC, surpreende. Até porque a postura dele com os caras que dizem que vão se aposentar, como foi o caso de Jon Jones, Henry Cejudo, Jorge Masvidal e até do Conor McGregor, que é a galinha dos ovos de ouro do UFC, sempre foi a mesma, sempre foi a seguinte: se eles querem se aposentar, então eles devem se aposentar. O Dana White vem falando isso há muitos anos e vem reforçando isso nos últimos meses, nas últimas semanas, por conta desses atletas que vêm fazendo essa declaração sobre quererem se aposentar. Só que com a Amanda é diferente. O presidente do UFC sabe que ela não está blefando e todo o investimento que a organização vem fazendo por ela pode se perder. Se ela parar, a divisão que a UFC vem trabalhando pela leoa passa a simplesmente não fazer mais sentido, pelo menos aos olhos do UFC. E isso coloca o Dana White numa situação bem complicada, numa sinuca de bico. Se oferecer um aumento para Amanda, vai arrumar problemas com os outros lutadores que estão ameaçando sair justamente para receber mais da organização. Só que olhando friamente para o caso da Amanda Nunes, faz muito sentido a Amanda pensar em se aposentar. A Amanda vive um momento esplendoroso na carreira. Tem hoje amarrado na cintura 2 cinturões de 2 categorias diferentes do UFC. Inclusive, ela já defendeu esses 2 cinturões e venceu, como a gente sabe. Na verdade, ela atropelou todo mundo que viu pela frente, inclusive os maiores nomes femininos do esporte, pelo menos até antes da Amanda aparecer. Como eu sempre digo aqui no canal, existem 2 momentos do MMA feminino, o antes e o depois do surgimento da Amanda Nunes. Antes da Amanda, os nomes mais importantes do MMA feminino eram a Ronda Rousey e a Cris Cyborg, concorda? Só que isso antes da Amanda. Depois que a Amanda surgiu, ela passou a ser o nome mais importante e a Cris Cyborg e a Ronda Rousey estão aqui um pouco abaixo da Amanda Nunes. Então, em termos esportivos, já não há muito o que ela almejar. Claro que sempre vai existir uma lutadora capaz de fazer a Amanda sentir mais uma vez o gostinho do desafio. Mas no momento são apenas alguns nomes que são ventilados, mas que ainda não são realidades no MMA, como é o caso da Claressa Shields, mas ela ainda está naquela fase de transição do boxe para o MMA. Na verdade, ela vem falando, já postou algumas coisas na internet, mas ainda não apareceu nenhuma luta para Claressa e na verdade também não tem nada definido em relação a isso. Eu pretendo falar sobre isso aqui no canal. Se eu já falei, vai aparecer o card aqui para você acompanhar esse comentário também sobre a Claressa Shields lutar contra a Amanda Nunes. Mas voltando a falar da Amanda, se não existem motivos esportivos para ela permanecer competindo em alto nível no MMA, então restaria então o que? Motivos financeiros. Só que não. Só nessa última luta contra a Spencer foram 2 milhões de reais de bolsa que a Amanda ganhou. Se a gente somar as últimas 3 lutas feitas pela Amanda Nunes, são quase 6 milhões de reais levantados pela baiana. Isso só em 3 lutas. A Amanda já fez mais lutas pelo UFC, então com certeza ela já levantou mais que 6 milhões de reais.
Então, dependendo do quanto ela considera o suficiente para ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida confortável, 6 milhões, um pouco mais, de repente 10 milhões de reais já seria o suficiente para isso. Mesmo a Amanda morando lá nos Estados Unidos, já daria para ela montar uma academia e seguir a outra carreira que ela já declarou que tem vontade de seguir, que é de ser manager de outras lutadoras, de outras meninas, inclusive da própria esposa. A Amanda quer transformar a Nina em campeã e fazer isso sem se preocupar com a própria dieta, com a próxima luta, com o campo de treinamento. Com certeza vai ficar mais fácil para Amanda, concorda? Então, resumo da ópera é o seguinte: Dana White, você tá enrolado, meu filho. Segurar a Amanda vai exigir de você muito esforço, não só de você, mas também como de toda a organização. Mas é claro, essa é só a minha humilde opinião. Fiquem à vontade aí para concordar ou discordar de mim aqui na caixa de comentários, beleza? Obrigado mais uma vez pela companhia, se inscreva no canal, dá um like no vídeo e até a próxima. Valeu!